Como pode um jogador ganhar em um único dia o que muita gente não vai ganhar em uma vida inteira, enquanto professores, médicos e trabalhadores comuns batalham todos os dias para sobreviver com salários apertados? Um craque do futebol recebe valores que parecem simplesmente irreais. Cristiano Ronaldo, por exemplo, custa cerca de 1,5 bilhão de reais por ano aos cofres do Al Nassr. Isso significa algo em torno de 125 milhões por mês, ou aproximadamente 4,1 milhões de reais por dia, o que dá mais de 170 mil reais por hora. Agora, compare com o piso salarial de um professor brasileiro, 4.870 reais por mês. No fim de um ano inteiro de trabalho, esse professor terá recebido pouco mais de 60 mil reais. Em outras palavras, o que um professor luta 12 meses inteiros para conquistar, Cristiano Ronaldo consegue em menos de 30 minutos dentro de sua casa. Esse contraste brutal é impossível de ignorar e gera uma pergunta que todo torcedor já fez, seja no bar, no estádio ou em frente à televisão: isso é realmente justo? Hoje nós vamos entender com dados, emoção e lógica por que o futebol paga tanto e se esse sistema realmente faz sentido. Bem-vindo ao Clipe Capital. Aqui a gente fala de dinheiro, poder e as estratégias escondidas por trás de empresas, marcas e pessoas que movem o mundo. E hoje você vai descobrir por que o futebol paga cifras tão absurdas aos seus jogadores e o que isso revela sobre o negócio bilionário do esporte. Agora que você entendeu o tamanho da diferença, vamos olhar para os números. Segundo a lista da Forbes de 2025 dos atletas mais bem pagos do mundo, os valores são inacreditáveis. Cristiano Ronaldo recebe cerca de 1,5 bilhão de reais, enquanto Lionel Messi recebe aproximadamente 730 milhões por ano. E para completar o top 3, Karim Benzema ganha em torno de 560 milhões por ano. Esses números não são apenas estatísticas. Eles representam um abismo entre a vida do torcedor comum e o mundo dos superastros. Estamos falando de jogadores que sozinhos faturam em um ano mais do que o orçamento inteiro de muitas cidades brasileiras. E o mais impressionante, esses salários não vêm apenas dos clubes. Eles são sustentados por um ecossistema bilionário que envolve outras coisas, como direitos de transmissão, patrocínios, exposição midiática e consumo em massa. E é aqui que o torcedor precisa refletir. Quando você paga pelo ingresso, assina o pay-per-view ou compra aquela camisa oficial do time, parte desse dinheiro vai direto para sustentar esses super salários. Ou seja, o ídolo que você vibra dentro de campo é também um negócio que você financia fora dele. Esses números parecem irreais, mas revelam uma verdade simples. No futebol moderno, cada gol, cada drible e até cada postagem nas redes sociais se transformam em dinheiro. Dinheiro que não para na conta do clube, mas que vai direto para os bolsos das maiores estrelas. Se você ainda está tentando entender como esses super salários são possíveis, a resposta começa com um princípio básico da economia: oferta e demanda. Jogadores realmente talentosos são raríssimos. Segundo o UOL, 6 em cada jovens no Brasil sonham em se tornar jogadores de futebol. Mas a realidade é dura. A chance de alguém realmente se tornar profissional é de apenas 1%. E dentro desse 1%, a maioria fica em clubes pequenos, ganhando salários modestos que muitas vezes são menores do que o de um trabalhador comum. Apenas uma fração mínima chega à principal divisão do país. E dentro dessa elite, só alguns nomes conseguem ganhar grandes salários no Brasil. Quem dirá virar estrelas globais, com alcance comercial capaz de movimentar bilhões. É como uma pirâmide. Na base, milhões de jogadores que sonham em se tornar profissionais. No meio, a maioria dos que viram profissionais, mas sem estabilidade. E lá no topo, pouquíssimos jogadores que são praticamente insubstituíveis. E o que acontece quando um recurso é quase único, mas disputado por milhões de torcedores e dezenas de clubes que brigam por audiência e títulos? O preço dispara. Essa é a lógica que explica por que um Messi, ou um CR7 ou um Neymar custam tanto. Se um clube se recusar a pagar, outro aparece e paga ainda mais, porque esses jogadores não
são só atletas, eles são máquinas de gerar dinheiro, de bilheteria, de direitos de TV, de camisetas vendidas e de patrocínios milionários. É por isso que a lógica é tão diferente de outras profissões. Um professor pode ser brilhante e impactar centenas de alunos, mas existem milhares de outros professores prontos para substituí-lo. Já um Messi, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, Mbappé não tem substituto. Não há no mercado ninguém que entregue o mesmo espetáculo, a mesma audiência ou a mesma idolatria. E é justamente essa escassez, somada à demanda global de milhões de torcedores que assistem futebol todos os dias, que transforma esses jogadores em ativos bilionários. Se os salários parecem irreais, é porque eles são sustentados por um sistema que arrecada valores igualmente gigantescos. O futebol moderno não se paga apenas com ingressos de estádio, ele se financia com uma engrenagem bilionária que funciona em várias frentes ao mesmo tempo. A principal dela são os direitos de transmissão. As ligas e competições vendem seus jogos para TVs e plataformas de streaming por valores astronômicos. Só a Premier League, por exemplo, já ultrapassou a marca de 5 bilhões de libras em direitos de TV em uma única temporada. É esse dinheiro que explica porque até clubes médios da Inglaterra conseguem pagar salários que em outros países seriam impensáveis. Mas a televisão não é a única fonte. Cada partida em um grande estádio se transforma em uma operação milionária. No Santiago Bernabéu, por exemplo, o Real Madrid gera em média 7,8 milhões de dólares apenas com a venda de ingressos em cada jogo. E esse número nem sequer inclui a receita com alimentos, bebidas e produtos vendidos dentro do estádio. Para o clube, 90 minutos de bola rolando significam muito mais do que futebol. Significam milhões entrando no caixa em um único dia. O impacto financeiro também é visível fora das arquibancadas, no marketing de mercado. Quando uma estrela chega a um clube, a resposta é imediata. Foi assim quando Cristiano Ronaldo assinou com a Juventus. Em apenas 24 horas, mais de 500 mil de camisas foram vendidas, movimentando milhões de euros praticamente da noite para o dia. Os patrocínios são outro pilar gigantesco desse sistema. No Brasil, o Flamengo lidera com o maior patrocínio master do futebol brasileiro, que rende na Europa. Clubes como Manchester United, Real Madrid e Barcelona estão no topo do mundo, recebendo aproximadamente 425 milhões de reais por ano em contratos de patrocínio. E não podemos esquecer dos direitos de imagem. Em muitos casos, clubes e jogadores dividem os lucros de cada comercial, cada campanha publicitária e até de cada postagem nas redes sociais. Cristiano Ronaldo, por exemplo, fatura milhões apenas com o Instagram. Em alguns anos, mais do que o próprio salário fixo dentro de campo. Quando juntamos todas essas coisas, entendemos por que os salários milionários são possíveis. E quanto mais raro e popular é o jogador, maior a capacidade de transformar a paixão em receita. No fim das contas, os clubes não estão apenas pagando por futebol, eles estão pagando por audiência, por influência global e por acesso a um mercado que consome 24 horas por dia. Quando falamos em salários milionários, muita gente esquece de um detalhe essencial. A carreira de um jogador de futebol é extremamente curta. Um craque do mais alto nível dificilmente se mantém no auge por mais de 10 ou 15 anos. E para a maioria, a vida profissional dentro do futebol acaba muito antes disso. Uma lesão grave, por exemplo, pode encerrar uma trajetória da noite para o dia. Um choque, uma queda mal calculada ou até o desgaste natural do corpo pode transformar um jogador que valia milhões em alguém que não consegue mais atuar. E mesmo aqueles que não se machucam precisam conviver com pressão constante, treinos exaustivos e uma cobrança psicológica que poucas profissões do mundo conhecem. Um exemplo marcante e recente é o de Rafael Varane, o renomado zagueiro francês. Em setembro de 2024, aos 31 anos, ele encerrou precocemente sua carreira após sofrer uma grave lesão no joelho em sua estreia
pelo Como, na Série A italiana. Varane, que foi campeão do mundo com a França em 2018 e venceu 4 Liga dos Campeões com o Real Madrid, já lidava há anos com problemas físicos acumulados. Sua despedida mostrou ao mundo como até os defensores mais sólidos podem ter a trajetória interrompida no auge, privando o futebol de mais temporadas de um atleta de elite. É por isso que os salários são tão concentrados em pouco tempo. O jogador precisa aproveitar ao máximo sua janela de auge, porque depois dela, dificilmente conseguirá manter o mesmo nível de rendimento e de remuneração. Enquanto em outras carreiras, é possível construir estabilidade ao longo de décadas. No futebol, o tempo corre contra eles desde o primeiro minuto. E quando lembramos de histórias como a de Varane, fica mais claro: no futebol não existe garantia de futuro, e é essa vulnerabilidade que justifica, pelo menos em parte, os contratos milionários. Se a maioria dos jogadores luta para ter estabilidade, os poucos que alcançam um topo se tornam algo maior do que atletas. Eles viram superstars globais, capazes de movimentar economias inteiras com um simples gesto. Messi, por exemplo, mostrou esse poder ao se transferir para o Inter Miami. Em pouco mais de um ano, o clube faturou entre 600 e 700 milhões de reais em receitas, apenas com a venda de camisas e produtos relacionados ao craque argentino. E além do dinheiro direto, ele levou a MLS a um novo patamar de audiência, com ingressos esgotados e em estádios que antes mal enchiam metade da capacidade. E um exemplo mais recente ainda é o Neymar. Desde sua volta ao Santos em 2025, o clube já vendeu mais de 240 mil camisas no varejo, sendo cerca de 90 mil apenas do modelo azul turquesa, que foi feita em sua homenagem. Esse uniforme sozinho representa quase 40% de todas as vendas do clube no ano, provando que o craque brasileiro continua sendo uma das marcas mais poderosas do futebol mundial. O efeito superstar vai além do esporte. Esses jogadores atraem patrocinadores, enchem bares e restaurantes em dias de jogo, movimentam o turismo local, elevam o preço das transmissões e transformam até pequenas cidades em pontos turísticos do futebol. Em muitas regiões, a chegada de um ídolo é capaz de aquecer a economia inteira, dos hotéis aos ambulantes que vendem bandeiras na porta do estádio. Para o torcedor, pode parecer apenas paixão, mas para os clubes e para o mercado, cada gol desses craques é também um ativo financeiro. Não se trata apenas de pagar salários, trata-se de investir em um produto capaz de multiplicar cada centavo em bilheteria, audiência e marketing. No fim, esses craques não são apenas jogadores comuns, eles são marcas globais que transcendem o esporte, viram símbolos culturais e até de ferramentas políticas. E é por isso que recebem tanto, porque carregam nas costas um sistema inteiro que depende da idolatria, da paixão e da vontade do torcedor de pagar para assistir. Se no topo da pirâmide estão os superastros que concentram milhões, a base do futebol vive uma realidade completamente diferente. No Brasil, 90% dos jogadores profissionais ganham menos de 5 mil reais por mês. E muitos atletas das divisões inferiores recebem ainda menos, dependendo de contratos curtos, que mal garantem a sua sobrevivência. Mas por que essa diferença é tão grande? A resposta está no mesmo princípio que explica os super salários: oferta e demanda. Os craques globais movimentam torcidas, vendem camisas, lotam estádios, atraem patrocinadores e geram audiência para a televisão. Já os jogadores comuns, mesmo sendo profissionais, não atraem tanta atenção. Um jogo da Série D, por exemplo, não vai vender milhões em pay-per-view e nem vai fazer turistas atravessarem oceanos para assistir um jogo no estádio. E sem gerar receita, os clubes menores simplesmente não têm como pagar salários altos. Isso não significa que esses atletas são menos dedicados ou que não têm o talento. Muitos treinam tanto quanto os craques, enfrentam jornadas pesadas e arriscam o corpo em cada partida. A diferença é que para o mercado, eles não são capazes de multiplicar dinheiro como os superstars. São importantes dentro de campo, mas não têm a mesma capacidade de transformar paixão em produto. É por isso que, enquanto Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar assinam contratos bilionários, a maioria dos jogadores
jogadores passam a vida em salários modestos, sem estabilidade e sem holofotes. Eles não deixam de ser fundamentais para o futebol existir, afinal, sem base não há elite, mas estão presos a um mercado em que o valor não é definido apenas pelo talento, e sim pelo quanto conseguem gerar de retorno comercial. No fim das contas, essa desigualdade mostra que o futebol não é apenas sobre mérito esportivo, é sobre atenção, audiência e capacidade de atrair milhões, e só uma minoria tem esse poder. Isso tudo é sustentável? Até aqui, vimos como os grandes salários são sustentados por uma engrenagem que envolve direitos de TV, patrocínios, ingressos e idolatria do torcedor. Mas a grande questão permanece: será que esse sistema pode se manter de pé por muito tempo? Por trás do glamour, a realidade é bem menos brilhante. Muitos clubes estão afogados em dívidas. O Corinthians, por exemplo, é hoje o clube mais endividado do Brasil, com uma dívida bruta de cerca de 2,6 bilhões de reais em 2025. E o paradoxo é evidente. Mesmo com a segunda maior torcida do país, com mais de 30 milhões de torcedores, o clube não consegue transformar todo esse potencial em equilíbrio financeiro. A dependência de resultados esportivos que não tem vindo e a falta de uma gestão profissional impedem que a paixão da torcida se converta em estabilidade. Esse cenário deixa claro que muitas vezes os super salários não são bancados por receitas sólidas, mas sim por empréstimos, adiantamentos e até dinheiro que ainda nem entrou no caixa. É um castelo de cartas que só continua de pé porque a paixão do torcedor insiste em sustentar. E não é só no Brasil. Bilionários, fundos soberanos e até governos passaram a enxergar o futebol como ferramenta de poder. A Arábia Saudita levou Cristiano Ronaldo e outros craques não apenas para jogar futebol, mas para usar seus nomes como propaganda do país. É o futebol transformado em vitrine política e diplomática, num fenômeno conhecido como sports washing. Diante disso, muitos torcedores se perguntam: até quando a paixão vai justificar cifras tão absurdas para tão poucos jogadores? Porque no fim das contas, não são os clubes nem os investidores que realmente bancam o futebol. É o torcedor que paga ingresso, assina streaming e compra camisa. Sem essa paixão, o futebol deixaria de se tornar o negócio bilionário que é hoje. No fim das contas, por que os jogadores de futebol ganham tanto dinheiro? A resposta é uma combinação de fatores. Eles são raríssimos, praticamente insubstituíveis e movimentam bilhões em audiência, vendas e patrocínios, e se tornaram protagonistas de um espetáculo global que vai muito além das 4 linhas. Mas é importante deixar claro, não são todos os jogadores que recebem fortunas. Então, tudo isso é justo? Do ponto de vista do mercado, sim, esses jogadores valem tanto porque geram muito mais do que recebem, mas do ponto de vista do torcedor comum, que compara seu salário com o de um craque que ganha milhões por semana, a sensação de injustiça vai sempre existir. E talvez essa seja a maior contradição do futebol moderno. Ele só continua sendo bilionário porque desperta paixão. E essa paixão vem justamente do torcedor, que mesmo indignado com os números, continua pagando ingresso, comprando camisas e assinando transmissões. No fim, o sistema inteiro se sustenta em uma verdade simples: o futebol só paga tanto porque a paixão do torcedor não tem preço, e ele só continua existindo porque existem craques como Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Lamine e Yamal, que todo mundo para assistir. E você, o que você acha de tudo isso? É justo um jogador ganhar em uma hora o que muita gente não consegue em anos inteiros de trabalho? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate não acaba em campo, ele continua com você, torcedor. E se você gosta de entender os bastidores do poder, do dinheiro e das estratégias que movem o mundo, já se inscreve aqui no Clipe Capital, deixa o like e ajuda a gente a continuar trazendo análises como essa. Agora, continue assistindo vídeos do canal. Na tela estão aparecendo 2 vídeos que tenho certeza que você vai gostar. Escolhe algum deles e a gente se encontra lá. Até mais!